Agora sim, boa noite! Boa noite, Henrique. Como vai? Tudo bem com você? Tudo jóia? Como é que estão as coisas? Está me vendo, me ouvindo bem? Eu estou te vendo e estou me ajeitando aqui, porque eu pensei que eu fosse falar com você no computador, eu não dei conta, então estou entrando no celular. Então agora tem só que ajeitar a posição certa. Ok. Beleza! Tá bem? Estou te vendo, te ouvindo bem. Deixa eu ver quem já está por aqui. Deixa eu ver, a Girlene também está por aqui. A Miriam também por aqui. Meninas, vocês estão nos vendo, ouvindo bem? Como é que tá áudio, imagem? O pessoal vai dando feedback aí, por gentileza, como é que tá. A gente vai ajustando aqui enquanto o pessoal vai chegando. Você me escuta bem, né, Messi? Me Aí? escuto bem, muito bem, tranquilo. Que bom estar aqui com você, Henrique. Que bom esse bate-papo, né? Que as pessoas que estão aqui consigam entender um pouquinho melhor esses nossos processos, né? Todo esse trabalho de autoconhecimento vai sempre trazendo para a gente mais segurança e mais facilidade na maneira de lidar com a vida, né? Sim, com certeza. Gratidão por mais essa oportunidade aqui, a gente bater mais um papo legal aqui. Tivemos um no finalzinho do ano passado também, né? Foi muito bacana, tive um feedback bem legal aqui do pessoal. Inclusive, fica de dica aqui o pessoal que não assistiu, né? Depois quiser assistir, tem muito material bacana no nosso perfil, né? Tem muito conteúdo bacana, então fica de dica aí. Inclusive também sobre o tema de hoje, né? Que hoje nós vamos falar sobre crenças e sombras. Então, são temas que eu, particularmente, eu gosto bastante, né? Quem já conhece meu trabalho, me acompanha e sabe que eu sou suspeito para falar. Adoro abordar aqui sobre as sombras, tem muito material já disponível aqui também. E acredito, mestre, se você tiver também, daqui a pouco você dá um link para o pessoal aí, né? De como que eles encontram. No meu caso aqui, sobre crenças e sombras, tenho bons bate-papos também aqui com o Mário Jorge, querido amigo Mário Jorge, temos boas lives juntos aí, abordando sobre o tema das crenças. E sobre as sombras, tem muito material também no meu canal do YouTube, no meu perfil do Instagram. E recentemente eu fiz com a Eliane Xavier algumas lives também sobre sombras com ela, que deram bons bate-papos também. E está salvo também nos perfis. Inclusive, eu já marquei com ela a terceira, já fica aí o convite para vocês assistirem a parte 3, né? Iluminando as sombras, o tema como lidar com a sombra do outro, né? Então, quem gosta desse assunto, já fica aí de dica para vocês, tá? Quem não assistiu, quem não sabe o que é sombra, pode vir para esse nosso bate-papo aqui, que eu vou trazendo uma linguagem bem arroz com feijão, né? Que vai agregar tanto para quem já conhece e tanto para quem nunca ouviu falar e é novidade, né? Isso é ótimo. E eu sempre abordo essa questão da crença. Eu trabalho muito com inteligência emocional. E aí a gente percebe o seguinte, que a crença ela vai ter um impacto muito grande. E às vezes a pessoa fala, ai, mas eu não consigo. E tem muito a ver com as crenças que a pessoa tem enraizada. E eu nunca abordei, Mércia, nunca abordei a partir da sombra. Mas eu gosto muito do seu trabalho sobre sombra. E a gente vai ouvindo, vai entendendo o que você fala, a gente percebe o tanto que esta sombra vai impactar a nossa realidade e toda essa criação, né? E eu acho que vai ser bem legal a gente colocar isso para as pessoas entenderem um pouquinho essas questões do meu sistema de crença, das crenças que eu nem sei que tem, mas que estão ali determinando o meu comportamento, a minha vivência, a minha vida de uma maneira geral. E a sombra, que ainda, assim, a crença, a gente ainda tem aquela coisa assim, isso é crença social, é crença cultural, é crença religiosa. Ah, isso é crença porque teve uma repetição lá na minha infância. Agora, a sombra ainda parece mais difícil de você observar e trazer para a realidade, né? Sim, ó, aí você já entrou num ponto que é super importante, né? E eu gostaria de explorar bastante sobre isso no nosso encontro. Porque o que acontece? O que são as crenças, né? Crenças são verdades que nós acreditamos, independente de ser uma verdade absoluta ou não. Então, tudo aquilo que nós acreditamos com a nossa parte lógica, mental e racional faz parte do nosso sistema de crença e vai influenciar tanto na natureza das nossas escolhas,
como também na cocriação da nossa realidade. Por isso que é muito importante checar o sistema de crenças, principalmente quem busca resultados equilibrados na nossa realidade física, material. Por isso que todo processo terapêutico, boa parte dele vai trabalhar também com a questão das crenças, né? A pessoa checar o sistema de crença, como que isso nasceu, e isso é muito mais profundo, né? Então, uma crença aí que entra, que casou bastante com o nosso assunto hoje de sombras, que a pessoa, por exemplo, vai fazer um processo terapêutico para a realidade financeira, e aí ela fala assim, mas o que ela acredita? Se você perguntar, todo mundo quer dinheiro, todo mundo quer saúde, todo mundo quer prosperidade. Mas se a pessoa não cocria isso de forma consciente ou inconsciente na vida prática, ou sabota quando consegue alcançar esses objetivos, depois ela se sabota, isso tudo vai passar por as crenças e pelas sombras, né? Então, por isso que é importante a gente casar todos esses assuntos, que a pessoa racionalmente ela vai falar, não, eu quero dinheiro, eu quero prosperidade. Só que essa crença pode estar enraizada em um nível mais profundo, vinculada a uma sombra, a uma personalidade dela, que pelos motivos dela, ela não quer ganhar dinheiro, ou não pode ter, ou não pode ter saúde, ou não pode ter um relacionamento bacana, ou não pode se autocurar. Então, todas essas crenças, elas vão estar diretamente linkadas com essas personalidades. E aí que entra, então, as sombras. Porque o que são sombras? Então, um breve resumo, uma introdução para quem está acompanhando agora, né? Quem caiu de paraquedas aqui, seja pelo YouTube, seja pelo Instagram, nunca ouviu falar em sombras. Então, o que são sombras? Sombras são nossas personalidades, é tudo aquilo que é reprimido pela nossa parte consciente. Pode ser uma personalidade, uma vontade, um desejo, um sentimento, uma crença, uma situação, tudo aquilo que é jogado para debaixo do tapete vira uma sombra. Ou um outro ângulo de observação, tudo aquilo que não foi elaborado pela psique da pessoa. Então, sombra e ego, basicamente é a mesma coisa, né? A diferença entre eles é que o ego é a personalidade que vai se expressar e aquela que não vai se expressar, seja por uma culpa, por uma vergonha, seja por uma coisa não vista pela sociedade, seja por qual for o motivo, isso vira uma sombra. E essa sombra não expressa, não quer dizer que ela não exista mais ou que está resolvido. Muito pelo contrário. Quando a parte consciente baixa a guarda, essa personalidade vem e se manifesta. Então, por que isso é importante no trabalho com as crenças? Porque muitas das crenças pode já não fazer sentido para você hoje, com a experiência que você já adquiriu, com o resultado que você está buscando. Só que é importante entender que por trás desse corpo físico não existe só uma personalidade, existem várias, né? E essas várias personalidades, as que estão reprimidas, são as sombras. E essas sombras reprimidas podem estar vinculadas a uma crença enraizada. Então, aquela criança interior ali dentro desse adulto hoje, ela pode acreditar em algo que, pela personalidade adulta, pode não fazer sentido nenhum. Mas se para aquela personalidade ali, com 10, com 8, com 7 anos, aquilo era uma verdade para ela, ela continua até hoje, porque a nossa consciência ela é atemporal, né? Então, essas crenças vão influenciar diretamente no resultado. Henrique, eu tenho visto, né, pessoas que observam isso de uma maneira assim, muito, muito forte. E, por exemplo, algo que eu passei lá com 7 anos, aquele medo. Quando eu estou com 30 anos na mesma situação, eu vou reagir exatamente igual ao que eu tinha lá com 7. Por exemplo, eu fui atacada por um cachorro com 7 anos. Aí você vê a pessoa agora com 30, né? Muito maior do que o cachorro. E ela se comporta exatamente como uma criança de 7, totalmente indefesa, totalmente sem condição de resolver nada. Por quê? Porque aquela pessoa é maior do que eu naquele momento. Eu não consegui sair daquele momento criança. Eu não curei aquela criança. Eu não resolvi. E aí eu trouxe isso para a minha vida. E aí, enquanto eu não for capaz
Porque isso que eu acho que é mais legal. Quando eu tenho a noção de parar e entender, eu vou continuar sempre repetindo. Mas quando eu entendo o que está acontecendo, eu posso parar. Só esse olhar, só parar para observar o meu movimento, já é o início da minha cura, né? Então, eu acho muito legal, porque as pessoas falam, a terapia vai me curar. Não é que a terapia cura. A terapia ajuda a olhar a dor, né? E você consegue olhar, você já inicia automaticamente o processo de cura, de tomar posse de si mesmo, de sair da dependência que essas crenças vai trazendo na sua vida, nas limitações que esse sistema de crença vai trazendo. E aí você está trazendo para a gente uma coisa ainda mais profunda, que é a sombra que tem além desse movimento de crença, né? E isso, eu costumo dizer assim, ó, todo conhecimento, entendimento sobre a gente mesmo é entregue de forma progressiva. Então, o que eu dou conta de entender hoje, ótimo, porque amanhã eu vou ter que entender mais um pouquinho, né? E quando você traz para mim sombra, movimento. Quando a gente consegue entender crença, a gente fala, nossa, legal, agora eu dou conta de caminhar melhor. Aí vem o Henrique, gente, e joga água na nossa fogueira, porque ele fala assim, não, tem um degrau a mais aqui, né? E como trabalhar... Uma escadaria inteira. Exatamente. Ó, e você trouxe um outro ponto que eu gostaria de explorar aqui, e até explorar dentro do seu exemplo. Só que antes disso, a sua fala, Messia, estava picotando um pouquinho para mim. Então, não sei se pode ser o meu sinal ou se é o seu. Pessoal, por gentileza, que está aqui ao vivo com a gente, se puder colocar nos comentários aqui se vocês estão conseguindo ouvir bem, se está oscilando, se está na minha fala ou na da Messia, que aí a gente vai conseguindo identificar aqui qualquer ajuste que a gente poder fazer para ficar bacana a transmissão para vocês, tá? Você trouxe uma coisa importante aí, Messia, que é o link que a gente está falando muito aqui da atividade mental vinculada às crenças. E nós trazemos aqui, né, tanto eu no meu perfil, a Messia no dela, a gente vai trazendo vários assuntos, mas todos esses assuntos a gente busca trazer de um ângulo diferente, mas todos eles se conversam, tá tudo conectado. Né? Então, tem uma série de lives aqui, por exemplo, sobre as emoções, como que cada sentimento vai influenciar na nossa escolha. Hoje a gente está falando sobre crenças e sombras, né? Outro dia eu estou falando de outro assunto e todos eles se casam. Então, já fazendo uma conexão aqui com o que a Messia falou, por exemplo, uma criança que tem medo de um cachorro. Hoje, esse adulto, ele pode ter um porte físico que consegue enfrentar esse animal. Só que o corpo dele vai reagir como uma criança de 5 anos. Porque aí entra aquilo que estava começando a falar no nosso bate-papo, que a nossa consciência ela é atemporal. No nosso nível físico, o corpo cresceu, se desenvolveu e ficou forte. Mas a consciência pode existir uma personalidade reprimida que vai virar uma sombra daquela criança que não elaborou bem aquele trauma com o cachorro. E o nosso cérebro ele responde a estímulos e vai gerar uma bioquímica e vai imprimir no corpo. Então, o gatilho da consciência daquela criança interior que está dentro desse corpo físico pode reagir de forma instintiva com o medo. Esse medo vai ativar partes específicas no cérebro e ali ela vai travar com aquele animal. Pode ser um cachorrinho desse tamanhozinho e aí ela vai ficar ali com medo e vai desenvolver toda uma bioquímica. Então, o outro link que eu gostaria de fazer aqui é justamente nesse exemplo. Um gatilho emocional de um medo pode gerar agora, no padrão mental, a crença de que todo cachorro é perigoso, que ela não pode sair sozinha na rua. Então, aqui, por causa de um medo, ativa uma crença que vai influenciar nas escolhas dela, e mesmo ela tendo um porte físico de conseguir encarar um animal para se defender ou para fugir, seja qual for, ela vai reagir com o medo. E agora podemos ainda fazer uma análise mais profunda nesse movimento, porque essa sombra, essa personalidade, ela pode ser desenvolvida naquele momento. Eu sempre falo, toda vez que nasce um dilema, nasce um problema. Todo dilema mal resolvido, tá,
ele vira um problema, enquanto a consciência, que para isso que serve terapia, é o que? Para a gente fechar essas abas que não foram fechadas. Então, toda vez que tem um dilema mal resolvido, uma dessa parte desse dilema vai começar a conflitar com a outra, vai reprimir a outra, que vai virar uma sombra e vai influenciar nisso. Vamos pegar esse exemplo da criança que teve medo do cachorro. Se para ela elaborar aquele evento, ela vai buscar alguma justificativa externa para esse movimento, por exemplo, ela se sentiu desprotegida porque a mãe não estava ali para proteger, ou porque o pai pediu ela para fazer tal coisa, e por ela ter ido fazer tal coisa, o cachorro apareceu e ameaçou. Então, as justificativas que ela vai contar para si, para aquele evento, pode virar uma crença. E nesse exemplo de medo do cachorro, se a mãe não estava ali para proteger ela, e ela interpreta aquele movimento como um abandono da mãe, ela pode gerar um movimento de buscar compensar essa falta, esse abandono depois, sempre buscando uma figura para poder representar uma proteção para ela, ou ela vai ter uma dificuldade em encarar se o cachorro gerar para ela uma representação de um problema. Então, esse cachorro, não necessariamente ela vai imprimir esse medo, quando adulta, só de um animal. Tudo aquilo que representa uma ameaça para ela e que pode ser associado a esse cachorro, ela pode gerar a mesma bioquímica. Por isso que tem gente que tinha trauma com o pai, com a mãe, saiu, casou, foi morar em outro país, em outra cidade e continua expressando as mesmas respostas a outros eventos, né? É muito representativo. Isso pode acontecer numa situação mal resolvida como essa, mal elaborada por aquela psique. Não, pessoal, não quero dizer que todo trauma com cachorro vai gerar dependência de alguém, que é só um exemplo só para ilustrar até onde vai, como pode ser interpretado. Porque pode ser uma vírgula na sua história que pode conduzir para um outro caminho diferente. Pois é. Além de o que você está dizendo, ainda tem um outro movimento aí, que é um outro link, que o pessoal está dizendo que está oscilando. Eu, na verdade, não sei o que a gente poderia fazer para melhorar essa situação. Você tem alguma ideia do que a gente pode fazer? Deixa eu ver aqui se tem alguma outra aba aberta no meu telefone, que eu vou até fechando aqui para não pesar. Você conseguiu me ouvir, Mércia, a minha fala? Ou picotou para você também? Toda para mim não falhou, mas alguém escreveu ali que está falhando, né? Bom, entendi. Eu não sei no meu celular o que eu posso fazer aqui para melhorar. Pessoal, por gentileza, vai dando feedback para a gente, que aí a gente vai conseguir identificando aqui se está no meu, no da Mércia, ou se pode ser de alguém que esteja assistindo. É só para a gente conseguir ir identificando para ficar um sinal bacana para vocês aí. Agora, Mércia, você travou para mim. Talvez deve ter desconectado o sinal aí. Deixa eu ver. Pessoal, enquanto isso também, pode deixar alguma pergunta aqui, tá? Enquanto a Mércia vai ajustando aqui a conexão dela. Se vocês tiverem perguntas, dúvidas, podem mandando aqui que eu vou interagindo e respondendo para vocês também. Quem estiver assistindo a gravação, pode deixar nos comentários que também, na medida que nós formos acompanhando aqui, eu vou respondendo para vocês. A Rúbia disse que está oscilando com nós dois. Os dois, né? Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Mércia, está me ouvindo? Voltou? Pessoal, travou só o da Mércia ou o meu travou para vocês também? A Rúbia perguntou aqui, como correr dessa sombra? Boa pergunta, Rúbia. Na verdade, o correr da sombra é gerar mais repressão. Então, aqui é uma boa pergunta, porque tem alguns tabus, né, sobre sombra. Muitas pessoas falam assim, então a sombra é ruim, a sombra é má, o que eu tenho que fazer? A Irene falou, Messi, que só o seu está travando. O pessoal vai
por gentileza, vai nos informando que a gente vai observando. Então, voltando aqui na pergunta da Rúbia, como correr dessas sombras? Quando a gente começa a abordar, especialmente a questão da sombra, principalmente quando a gente vê que boa parte dos problemas estão relacionados às sombras, muitas pessoas já associam a sombra como algo ruim, algo negativo, ou que vai gerar algum problema. Não que esteja errado, os problemas estão diretamente ligados na sombra. Só que correr dessa sombra gera mais repressão. Imagina a seguinte situação. Estamos todos em uma sala, em uma reunião, e uma pessoa tenta falar. E aí a outra pessoa fala assim, ó, fica calada aí, você não vai falar. No primeiro momento ela vai ficar sem graça, vai ficar retraída. Vamos supor que tenha 10 pessoas nessa mesa de reunião conversando. 9 estão interagindo e uma foi rejeitada. Ela não pode se expressar. Aí essa pessoa tenta falar de novo, a pessoa fala assim, opa, não, aqui você não vai falar. Começa a reprimir a expressão dessa pessoa. 1, 2, 3, ela pode levar na esportiva. Daí a pouco, a longo prazo, ela pode ficar com tanta raiva, o que ela vai fazer? Ela vai querer gerar movida pela raiva ou pela injustiça, ela vai levantar, vai gritar, vai jogar a mesa para o alto. As pessoas que o verem de fora e não pegarem um contexto, vai falar o quê? Essa pessoa é ruim, ela está quebrando aquela mesa toda ali naquele movimento de reunião, né? Só que ela queria o quê? Apenas se expressar. Quanto mais se reprime, maior é a repressão. Então, correr da sombra, tentar ganhar no grito. Como que a gente identifica essa sombra? Sabe quando você vai fazer algo que você escuta uma vozinha lá interna e fala assim, oh, isso vai dar errado. Aí você responde assim, não vai dar certo. Aí fala assim, mas vai dar errado. Mas se você fizer isso, mas você é burro, você é incapaz, você é incompetente, você é isso, é aquilo. Ou a pessoa se envolve com isso e deixa essa sombra tomar conta, ou ela vai tentar ganhar no grito. Essa parte que está falando que é incapaz, que vai dar errado, que é burro, que é desastrado, ou seja lá qual for a justificativa que essa sombra estiver falando, essa personalidade tem os seus motivos para aquilo. Pode ser um trauma com inferioridade na infância, ou algo que fez de errado e se culpou, né? Algo que não foi elaborado ali, que foi reprimido. Essa parte que está tentando ou correr dela, ou tentar ganhar no grito, vai aumentar ainda mais essa repressão. Enquanto essa parte que fala que vai dar certo, tenta fazer sem entender essa outra parte, essa parte, a hora que baixar a guarda, a sombra vem e sabota esse resultado. Então, correr da sombra não é uma boa opção. O ideal é o quê? Integrar, para que todas essas personalidades caminhem juntas. Algumas dessa integração a pessoa pode ter com um estalo de consciência, simplesmente ouvindo essa parte, né? Numa live como essa já vai caindo algumas fichas e a pessoa já vai entendendo. Outras podem requerer um pouco mais de trabalho. Talvez a pessoa vai precisar passar por um processo terapêutico, né? Talvez para isso serve a terapia. Talvez ela vai ter que trabalhar o emocional, porque tem sombras simples de serem resolvidas e tem outras muito profundas e muito dolorosas, né? Principalmente quando a gente fala de uma repressão de uma culpa, por exemplo. A pessoa que se sente culpada em um movimento, essa dor vai ser tão grande que ela pode utilizar outras personalidades para jogar um monte de concreto nisso. E por isso que a sombra é um assunto que não tem como alguém mostrar essa sombra para outra pessoa. Porque se ela está escondendo essa sombra dela mesma, ela está procurando algo que ela mesma esconde de si. Por isso que é um olhar para dentro. E muitas das vezes, para olhar para dentro, vai precisar lapidar o emocional. Porque aí é o link, né, do início do nosso bate-papo. Tudo está conectado. Então, uma crença, uma sombra, ela não está só ali na atividade mental. Ela tem um envolvimento muito grande com a atividade emocional. Então, muitas das vezes, para poder olhar de forma racional, vai ter que trabalhar o emocional, para que não acesse uma culpa, uma dor, um sofrimento, quando encontra essa sombra. Pois é. Oi, Henrique, olha só. Quando a gente fala, voltando ao exemplo, né? Essa criança que, de repente, foi atacada por um cachorro lá atrás. Muitas vezes, além desse medo do cachorro, existe ainda a crença de impotência, de incapacidade, de fragilidade diante de um desafio. Então, às vezes, não é só, porque, né, se é só o cachorro, ok, você vai se virar. Só que muitas vezes eu me vejo, né, com medo
do cachorro, me vejo ali fragilizada com o cachorro, inferior ao cachorro, e eu vou levar isso para minha vida para outros departamentos. Então, toda vez que eu estou num embate, eu me sinto derrotado, eu me sinto frágil, eu me sinto... E aí, entra, quando você fala dessa sombra, né? É porque, às vezes, ela não dá conta mais de ficar, né? Eu já vou me sentindo, vou pondo isso que você está dizendo, esse concreto em cima, mais concreto em cima, só que tem uma hora que isso, puf, estoura, né? Eu costumo dizer que é a gente observando pessoas, né? Quando tem este momento, assim, aquela coisa louca, parece que é um fogo de artifício de curar, né? Uhum. Eu sempre falo que os nossos problemas são um pedido de socorro da sombra. Os nossos problemas é uma forma que ela tem de chamar a atenção, de pedir socorro. Porque essa sombra, quem que é essa sombra? Ela não é uma terceira pessoa, ela é uma parte sua que está sofrendo. E a forma dela pedir socorro, de pedir ajuda, é para isso, senão não tem um olhar para aquilo, entende? Então, é um ponto interessante, e muitas pessoas trazem o seguinte, mas olhar para a sombra, eu tenho medo, tenho de olhar, eu vou sofrer. Gente, o sofrimento já está aí, né? Então, o fato de não tomar consciência dele não quer dizer que ele não exista. Sabe aquele incômodo quando a pessoa fala assim, fulano está fazendo tempestade em um copo d'água. A pessoa fez um barraco danado porque alguém pisou, tropeçou no pé dela, ou porque deixou uma toalha cair no chão, ou porque simplesmente cortou o carro, ou porque avançou o outro sinal. Talvez ela viu a pessoa cortando o sinal do outro lado, nem participou do evento e a pessoa já fica transtornada. Porque essa raiva, esse ódio, essa injustiça, essa culpa, esse medo, não é desse evento. Isso é de algo que está ali dentro. Então esse sofrimento já está ali. Quantas pessoas se emocionam assistindo um filme? Se revoltam com uma notícia no jornal? Isso são formas da sombra expressar ao ver um estímulo externo. Então a pessoa fala assim, nossa, mas fulano está chorando com um filme desse? Está com raiva de uma notícia no jornal? Porque a raiva não é da notícia do jornal. A tristeza não é do filme. Porque aquilo foi um gatilho que acionou uma sombra dentro dela que está envolvida com aquele evento, seja pela raiva, seja pelo medo, seja pela culpa, seja pela injustiça. Então esse sofrimento já está ali. Aquela angústia que a pessoa não sabe de onde é que está vindo, não sabe de onde é que veio, por que está incomodada, ou simplesmente por que acordou triste. Acordou com o pé direito hoje. Não, ela não acordou com o pé direito. Esse pé direito dela já está acompanhando desde quando esse dilema foi mal resolvido, lá com 6, 7, 8, 10 anos de idade, ou semana passada. Né? Então, são apenas estímulos e gatilhos. Enquanto ela não toma consciência disso, isso vai ficar ali sofrendo com doses homeopatas ali. Né? Então, é um ponto importante, para isso que serve terapia, para isso que serve olhar para dentro. Por isso, nós estamos aqui com esse trabalho todo aqui, para trazer essa conscientização. Né? Essa conscientização é que vai trazer esse resultado prático para a pessoa. Essa força de mudança. E essa força de mudança, Henrique, tanto para a crença quanto para a sombra, ela vai ser esse mesmo movimento. Porque, igual o Henrique falou no início, tudo está muito linkado. E tudo tem a ver com quando eu realmente consigo olhar e entender este processo. Aí a gente vai lá para a inteligência emocional desse autoconhecimento. Eu entendo, eu percebo os gatilhos. E aí eu consigo separar o evento do cachorro com outros eventos. Eu consigo entender, né, e olhar, voltar. Olhar para aquela criança, entender a fragilidade dela e entender que essa criança cresceu, que outros eventos vieram, que nada vai ficar congelado naquele momento de dor. Aí eu vou lá e liberto essa dor. Eu vou lá e ouço essa dor, que é o que o Henrique está trazendo para a gente na sombra. Quando eu me permito voltar, né, olhar novamente para aquela cena e entender aquela criança sem a culpa do tipo, nossa, mas por que você não correu? Por que você não bateu no cachorro? Por que isso? Por que aquilo?
entender que aquela criança ali, ela fez o que ela podia com as ferramentas que ela tinha naquele momento. Ela era Uhum. criança, ela não conseguia ter uma outra atitude. E olha para você ver, a gente quando cresce, a gente olha para esse evento com raiva. Por que que eu fiz? Por que que eu deixei? Por que que eu fiquei calado? Né? Então, quando eu olho, vou lá e acolho essa criança, entendo que ela fez o que dava para fazer ali e que tá tudo bem, porque aquele evento acabou e eu posso ir para o próximo passo, para outro, sem carregar. Então, olhando a minha fragilidade, acolhendo a minha fragilidade. E quando o Henrique fala para gente dessa sombra, né, que vai explodindo aí, tem muito a ver com isso. Tem partes nossas que nós não queremos olhar. Tem partes nossas que são nossas, mas que não é o que eu quero. Só que não adianta eu negar. Eu preciso de parar e olhar para essa dor. Ah, você é perfeccionista. Ok. Quando eu paro e olho, né, para esse comportamento, entendo de onde que ele vem, entendo que isso aí eu vou ter o tempo todo que dosar para conviver bem com as outras pessoas, mas acolho essa característica, esse perfil, esse comportamento meu, é muito mais fácil de eu lidar com isso, com essa limitação, digamos assim, né? Então, tem a dor, ok, tem a dor. Eu entendi que tem a dor. Eu tenho que olhar para essa dor e tenho que acolher. Ai, mas isso não é bonito, não tem problema. Não, não é bonito, mas faz parte. E quanto mais eu olhar e falar não é bonito, mais feio fica. Não é isso, Henrique? Uhum. Né? E quando eu acolho, Exatamente. quando eu tenho esse movimento, eu começo a conseguir viver em equilíbrio com isso. Sim. E bem o caminho do meio, né? Não é rejeitar a sombra, não é envolver com o que ela trouxe, e sim o acolher no caminho do meio, mas sem se envolver com o sofrimento. Por exemplo, se temos uma personalidade, uma sombra que fala que a pessoa é culpada, que ela é incapaz, que é isso, que é aquilo, os dois extremos seria realmente eu não presto, ó céus, ó vida. Então a pessoa está aceitando esse sofrimento dessa sombra. Né? E se ela rejeita, não, eu sou capaz, eu vou pegar e eu vou fazer. Por isso que tem muitos processos que são motivacionais, que são interessantes. É importante, é bacana. Só que alguns deles, a longo prazo, não se sustentam. Por quê? Porque se esse processo motivacional ele está reprimindo a parte que acredita que não é capaz, esse processo motivacional ele vai funcionar somente enquanto tiver um foco em cima dele. Porque quando tira o foco, esse eu sou capaz vai jogar concreto na parte que acredita que é incapaz. Então, o ideal é o quê? Não é nem achar que é capaz reprimindo a parte que se acha incapaz e nem tampouco acreditar que é incapaz, aceitar o que a sombra trouxe, envolver com isso e se sentir incapaz. É o caminho do meio. É você ouvir essa parte que tem os seus motivos para se sentir incapaz, seja por uma culpa de algo que fez errado ou uma culpa que alguém implantou nela, né? Falar, você é burro, você é incapaz, você não presta, isso e aquilo, né? Que aí vem carregada de rejeição, de injustiça, de carência, a dependência da aprovação de um terceiro. Então, vai ter todos esses estímulos que vão influenciar em várias ramificações, vai depender do detalhe que a pessoa vivenciou. Então, é o quê? É o caminho do meio, é escutar, tá? Tudo bem, por que eu acredito que eu sou incapaz? Quando ela faz isso, a sombra vai começar a falar. Ah, mas é incapaz porque lembra aquela nota ruim que tirou lá na oitava série? Lembra aquele desenho que você fez e a minha mãe não olhou? Né? Então não sou capaz de fazer um desenho? Né? Ah, é porque eu não consegui sustentar um relacionamento, porque eu não consegui ser um bom pai, uma boa esposa, um bom marido, um bom filho, um bom gestor. Então ela já vai começar a trazer movimentos. Então quando você começa a compreender essa história e vai trabalhando esse movimento, é aonde que essas partes agora vão se unir. Então, é onde acha esse caminho do meio. Aí é o acolhimento sincero. É as partes fazendo as pazes. Se você vê qualquer ambiente onde tem duas consciências que estão em atrito, já dá problema. Imagina milhares de personalidades aí dentro. Né? É. E talvez isso que o Henrique está falando seja algo muito importante para todo mundo.
a gente tem essa tendência a se enxergar de uma única forma. E, na verdade, cada um, né, tem ali 10 papéis, 10 vertentes mesmo de personalidades que são diferentes. Em algumas situações, eu vou ter um comportamento ali acolhedor, cuidador, em outros, agressivo. Então, assim, depende, e aí a gente volta lá nas crenças, do que eu vivi lá no início da minha vida. Quais são as informações que eu colhi ali? Quais são as crenças que eu elaborei a partir dali? E essas crenças vão mudar dependendo do papel que eu estou atuando nele, né? Então, tem hora que eu sou a profissional, tem hora que eu sou a mãe, tem hora que eu sou a filha. Então, são papéis diferentes e eu vou ter uma postura diferente. E isso tem a ver com com o que foi trabalhado lá no início, com essas crenças que eu trago. Por exemplo, mesmo a gente falando de sombra, às vezes eu tenho a crença de que alguma coisa em mim não é boa. Isso é uma crença. E aí eu trabalho isso como sombra, né? Eu vou contar para vocês. Vou falar uma coisa pessoal agora. Tá bom, Henrique? Pode ser? Bom, vamos falar de... E aí é interessante isso, né, a questão pessoal, que a Gilene até colocou aqui, ó. Acolher sem me envolver ainda é um desafio para mim. É um desafio para todos. A partir do momento que a gente põe o pé na terra aqui, a gente já começa a dualidade entre as personalidades, e esse é o desafio para todos. Por quê? Porque a gente não aprende isso de escola, a gente não aprende isso no berço. A gente não tem uma aula de psicologia na escola. A gente não aprende sobre personalidade, como olhar para dentro. Muito pelo contrário, aí vem as crenças impostas desde, sempre a culpa é do outro, é do governo, é da política, é do tempo, é da chuva, é do sol, é do vizinho, é do pai, é da mãe, é sempre do outro. A gente não é treinado a procurar aonde realmente perdeu, né? Então é por isso que é um desafio, e é um desafio, né, para todos. Inclusive, né? E para os terapeutas também. Porque com certeza a gente está o tempo todo. Eu vou falar de uma coisa que eu acho que é crença. Com algumas pessoas eu já até conversei, mas assim, ó, o que acontece? Quando eu era criança, né, a minha mãe, por exemplo, me levava para o salão para poder pôr rolinho no cabelo e depois alisar com vários produtos. Você vai. E eu passei a minha vida toda, né, fazendo esse processo no cabelo. Por quê? Porque eu aprendi que era muito feio o cabelo anelado, o cabelo crespo, o cabelo duro. E aí você sofre um monte de bullying, tem um monte de coisa. E olha para você ver que interessante. Na verdade, eu entendi, né, que aquilo era muito ruim, muito feio. Era quase que essa sombra que eu estava tentando combater. Então, o tempo todo tentando combater. E aí, por incrível que pareça, né, gente? Você se arruma para ir pro casamento, faz escova, faz chapinha, não sei o quê. Aí você vai pro casamento, começa a chover. Caramba! Você volta, nossa, mas... E aí, quando chega agora, tá? O Henrique me conhece, ele me viu ainda de escova e tal, não sei o quê. Aí eu falei, cara, eu realmente quero me libertar disso. Eu realmente quero assumir, mudar a minha consciência, não achar mais que isso é ruim, que isso é feio, que isso é um defeito, porque a gente começa a trabalhar e ter a crença de que isso realmente é um defeito, entende? E daí eu comecei a trabalhar e a trazer essa nova imagem, o cabelo natural e tudo. Hoje eu encontro com pessoas, né, que falam, nossa, mas tá tão bonito. E eu falo assim, gente, vocês não têm noção da dificuldade que é olhar no espelho e encontrar essa beleza que as pessoas falam. Por quê? Porque é uma crença que veio tão enraizada, tão constante, tão batida. Foram tantas as histórias, né, que é difícil às vezes elaborar. E aí acaba que vira essa sombra mesmo. Então, todas as vezes de olhar e falar, não, ok,
eu tô tranquila, tá bem assim. Então, essas coisas todas, eu falo sempre assim, crença. O que é a crença? Essa verdade, que pode até não ser a verdade absoluta, mas naquele momento, para mim, isto é uma verdade absoluta. E qual que é o caminho para eu entender? É eu começar a fazer essa conversa comigo mesmo, do tipo, tá, é ruim por quê? Realmente, qual que é a origem desse ruim? De onde que surgiu isso? Quem disse? Quem determinou? Né? E aí a gente começa a questionar essas verdades que são Deus de sempre, né? Não, isso é isso, pronto, acabou, né? Eu nunca questionei, eu nunca procurei saber. Então a gente começa a fazer essa investigação e entender melhor, né? O porquê que eu acredito nisso e como que eu posso mudar isso. E aí o que o Henrique está dizendo, desse caminho do meio, não atirando pedra para um lado nem para o outro, entendendo dentro dessa lógica, né? O que isso realmente quer dizer? E como que eu posso acolher isso, né? Qual que é a dor que isso me traz e como que eu me traz e quando que eu posso olhar para essa dor e entender? Porque isso te gera poder, isto gera mais equilíbrio, né, Henrique? Sim. Ó, esse exemplo que você trouxe aí não é o assunto de hoje, talvez valha até uma live depois sobre isso, porque sombras é um assunto gigantesco, tem vários tipos de sombras, né? Hoje a gente está falando pelo ponto de vista da sombra das crenças. Mas você tocou no assunto que aí eu não aguento, né? Vou ter que tocar no assunto aqui, tá? Então a gente pode aprofundar, que só aqui já dá um assunto para uma live tremenda. Que é uma das repressões mais dolorosas. Porque existe todo tipo de sombra, né? Sombra das emoções, sombra das personalidades, sombra das crenças. E esse exemplo que você trouxe é que nós temos o quê? Uma repressão da própria essência. Porque todos nós somos perfeitos por natureza. Nós somos uma parte da totalidade. E a totalidade é a perfeição infinita. E nós somos fragmento dessa perfeição infinita. Então, nós já viemos de essência perfeitos. A partir do momento, então, que nós começamos a questionar a nossa perfeição, se é branco, se é negro, se é preto, se é azul, se é verde, se é vermelho, se o cabelo é liso, se é crespo, se é louro, se é moreno, se é mulato, nós começamos a questionar a nossa essência. Então, aí, nós estamos reprimindo a própria essência. Então, agora, quem está reprimido já não é mais uma personalidade. Nós estamos reprimindo a nossa essência. Então, aí é onde que é um sofrimento ainda maior, comendo de dentro para fora, né? Imagina o esforço que é feito para poder reprimir a própria essência, um fragmento da totalidade. Então, é um outro tópico também muito importante, também que merece ser olhado, que é um do tipo de repressão que gera uma das sombras mais dolorosas. É quando se reprime a essência, seja os seus princípios e os seus valores, ou seja, aquilo que te conecta com a fonte, quando nós reprimimos essa essência. Então, é um tema também bem delicado, também bem interessante, né? E é muito mais profundo que isso. Quando nós agredimos uma outra consciência, seja roubando, matando, eu não estou aqui julgando o movimento. Tá? Eu estou trazendo um movimento agora, trazendo uma consciência. Porque se nós fazemos parte de uma totalidade, a partir do momento que você agride uma outra consciência, você está agredindo a si mesmo. E quando se reprime tudo isso, é uma negação da própria essência. Por isso que muitas das vezes fala assim, castigo divino, castigo cósmico, mas não é que tem alguém punindo ninguém. Aí dentro, a própria consciência sabe do que foi feito. E é ali que está o auto-julgamento e a autopunição. Então, quem se agride é a própria pessoa. Não existe ninguém com um caderninho lá, fulano chutou 3 cachorros, né? Então eu vou agora criar alguém para dar um chute nela também. Né? Não, existe uma consciência ali dentro que é uma parte desse cachorro também. E essa parte vai sofrer com aquele chute. E esse sofrimento mal elaborado pode virar uma autopunição, uma culpa. E aí ela cocria uma realidade onde ela vivencia uma autoagressão ou uma terceira pessoa emaranhando com uma terceira pessoa para se agredir e equilibrar essa
balança que ela acredita que internamente está desequilibrada por uma personalidade, né? Então, é um tema, assim, porque eu dei uma breve pincelada, que é muito mais profundo, né, sobre isso. Mas vale a pena observar, né, e tomar consciência desse movimento também, né? Bom, deixa eu ver como é que está nosso tema aqui, para não ficar uma live muito grande, né? Está quase na nossa hora aqui. Nossa hora. Eu queria aproveitar e dar um recadinho também, né, para o pessoal, que nós, com muita alegria, né, Mércia, que nós vamos realizar um evento presencial no feriado de Semana Santa, que vai ser, já dá até um gancho com o que está falando agora, né? A essência, que é o quê? A conexão interior, né? Então, pensando justamente nesse tema, que nós buscamos trazer uma proposta diferente, diferente que eu falo assim, né? Porque depois da pandemia, né? A gente aqui juntos aqui no online, então nós tivemos essa ideia, nessa proposta aí de um evento presencial, uma imersão voltado para conectar com essa essência, né? Então nós vamos trazer profissionais aí maravilhosos que têm muita sintonia com o nosso trabalho, que têm essa mesma pegada e busca trazer essa contribuição. Então, nós nos unimos para poder fazer uma imersão no feriado de Semana Santa, num lugar maravilhoso, onde nós teremos a oportunidade de passar 3 dias juntos com vários processos terapêuticos, vai ter palestra, dinâmica, vivência, assim, vai ser uma coisa bem profunda. Então, se você já está querendo aproveitar aquele gatilho, né, de final de ano, de fazer um ano diferente, eu acredito que observando, né, essa mudança planetária que nós estamos passando, então é como se os problemas já não estão mais esperando ser empurrados com a barriga, né? Eles estão buscando solução. Então é por isso que a gente não mede esforço para poder trazer material, para a gente poder trazer contribuição, seja numa live, seja num atendimento, seja num curso, e agora nessa proposta de uma imersão, aonde vocês podem ter oportunidade de sair também transformados de lá. Então vai ser na região metropolitana aqui de Belo Horizonte, na cidade de Betim, bem próxima ao centro de Belo Horizonte. Então, quem quiser saber mais informações, nós temos o nosso site, nós temos um grupo também para quem está interessado em participar, saber dúvida, como transporte, horário, cronograma, agenda. Então, tem muita informação no site, tem o nosso link desse grupo também, onde a gente tem uma interação mais próxima. Então, quem quiser participar, vai ser um prazer estar com vocês aí nesses 3 dias. Vai ser um encontro maravilhoso. Mércia, fala um pouquinho para a gente aí sobre esse evento. Gente. Olha, esse projeto, né, esse encontro, essa imersão, é algo que a gente já vem pensando há um tempo. Então, algo muito bem elaborado. E tudo que a gente está trazendo é para realmente ancorar essa transformação. Porque às vezes a gente vê algumas coisas que as pessoas vão lá e faz, beleza, acabou. Não, a gente traz aqui mesmo todas as ferramentas que a gente consegue, que a gente conhece, que vai te ajudar a realmente olhar para dentro, identificar coisas, processos e gatilhos e começar a viver a partir de uma nova realidade. Por que eu falo isso, gente? E falo isso com tanta firmeza, com tanta vontade de ver todo mundo envolvido. Porque assim, depois que você aprende, você não desaprende. Então, quando a gente consegue trazer essa transformação, pronto, você não vai voltar. Einstein dizia que uma mente expandida jamais retorna ao tamanho original. Então, é mais ou menos isso. O nosso processo, tudo que nós estamos trabalhando e trazendo, são bem consistente, é uma pegada muito forte. Para quê? Para que você consiga olhar para isso. E, com certeza, você vai virar muitas chaves. Você vai caminhar muitos passos em direção a essa expansão, né? E a gente está fazendo isso com muito, muito amor, com muito carinho. Não eu estou nesse grupo com muito orgulho, muito satisfeita de estar nesse grupo. Mas tem o Henrique, tem a Nayara, nós somos 8 terapeutas que vamos conduzir esse evento. Então, não é um pouquinho,
Tá vindo professor de Natal, tá vindo pessoas de várias formações, a gente vai ter muita coisa. E, além disso tudo, nós temos uma equipe inteira de terapeutas, que são os anjos, que vão nos ajudar nesse processo, ancorar, auxiliar. Então, vai realmente ser algo inédito e vai ser muito bom ter você com a gente. Pois é, quem tiver interesse, chama a gente no privado, né? Eu vou deixar salvo essa live aqui, tanto no Instagram como também no canal do YouTube. Então, quem assistiu depois, chama no privado, vou deixar na descrição o contato meu, da Mércia. Quem tiver pelo Instagram, é só chamar inbox, né? Quem estiver vendo pelo YouTube, vou deixar os links para poder entrar em contato. No YouTube também dá para deixar o site, onde vocês conseguem entrar em contato com a gente também, tá? Qualquer dúvida, vou deixar também o link do grupo. Agora no YouTube vai ficar salvo para sempre aí, né? Então, eu não sei quem assistir depois de março, né? Quem perder, aí não tem como participar. Mas quem assistir, então, essa gravação antes de março, consegue, então, entrar em contato com a gente, pode participar com a gente desse evento. Vai ser um prazer junto com vocês, tá? Quem tiver interesse em atendimento individual comigo ou com a Mércia também, pode entrar em contato. Vamos deixar aqui, no caso do YouTube, os links para poder entrar em contato. Quem tiver no Instagram pode entrar em contato também, né? E deixo de dica para vocês também assistirem material, né? Quem gostou aí do assunto sobre crenças, sobre sombras e os outros assuntos que se casam, né? Tem muito material já salvo, fica o convite para vocês seguirem nosso perfil. Quem é meu seguidor, seguir a Mércia também. Quem é da Mércia, quiser conhecer um pouco do meu trabalho também, muito bem-vindo. Então tem muito material aí. E acompanhe a nossa agenda, que vai ter uma agenda agora de muita live, muito conteúdo, muita coisa bacana. Então acompanhem aí as postagens, os stories. Fiquem atentos aí, que tem muito material, muito assunto bacana para vocês também. É isso, gente. Gratidão pela presença de cada um aqui. Eu vou pedir para o Henrique colocar para a gente o link do evento no Instagram. Eu não sei bem como que ele vai fazer, ele vai colocar. E foi um prazer imenso estar com vocês. Gratidão. Gratidão. Beijo no coração de todos, tá? E até o nosso próximo encontro. Até mais.